E aí, tudo bem? Eu sou o Fabiano Rossi e começa agora aqui na Imagem TV o programa Jogo Limpo, o seu espaço de discussão sobre assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Você nos assiste pela Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória e também pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje eu converso com o deputado estadual Amaro Neto, que também é jornalista, apresentador de televisão e foi o mais votado nas últimas eleições. Amaro vai falar um pouco sobre como está sendo essa diferença de atividade de jornalista e apresentador para o mandato político, quais as suas bandeiras, como estão as suas realizações na política do Espírito Santo. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. Bom, e a gente começa o nosso programa de hoje conversando com o deputado estadual, jornalista, apresentador, Amaro Neto. Tudo bem, Amaro? Bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Olha, obrigado pelo convite, Fabiano. É prazer estar falando com vocês. A gente falar um pouquinho do nosso trabalho como deputado, do nosso trabalho como apresentador e jornalista, falando um pouco da política aqui do nosso estado. Muito obrigado pelo convite. Imagina, deputado, é um prazer nosso recebê-lo aqui, porque a gente conversava isso antes, até de começar o programa. O senhor foi o deputado mais bem votado, foi o mais votado no Espírito Santo nas últimas eleições, tem uma trajetória como apresentador aqui no Espírito Santo já de alguns anos, já trabalhou também em outro estado. Sim. Durante um período, depois retornou ao Espírito Santo. Como que foi esse retorno ao estado e ter uma votação tão expressiva aqui no estado? Olha, eu fiz um trabalho em Belo Horizonte, trabalhei lá por um ano e meio, tinha um contrato de 2 anos em BH, e lá eu conheci o Jefferson, que é o meu chefe de gabinete, que é a pessoa que faz minha articulação toda política. E ele, como meu colega de Bandeirantes, começou a ver as minhas preocupações com o Espírito Santo, falando bem do nosso estado, mostrando a ele como é que é o Espírito Santo. Ele conhecia muito pouco o nosso estado. E descobri que ele tinha esse trabalho na política, cerca de 20 anos, trabalhando no interior de Minas Gerais. E a gente começou a discutir como que eu poderia ajudar o meu estado. Estava em Belo Horizonte, estava em Minas Gerais, via o Espírito Santo de uma outra forma, e ele chegou num determinado momento e falou assim: Amaro, eu não gostava muito de política, Amaro, a gente só pode mudar a política com novos nomes, com novas pessoas, e pessoas aqui têm serviço prestado ao estado e à sua cidade. Então, por isso, nós começamos a elaborar uma volta aqui para o Espírito Santo. Foi difícil no primeiro momento, porque a gente precisava sair desse contrato que a gente tinha com a Bandeirantes, que era um contrato caríssimo e tudo, mas conversamos com o Grupo Bandeirantes, conversamos com algumas emissoras aqui, e num determinado momento eu rompi esse contrato, voltei para o estado e começamos a entrar de cabeça na campanha. Foi uma campanha muito gostosa, não só pelo carinho da população nas ruas, como também o trabalho que foi desenvolvido pela nossa equipe, um trabalho de redes sociais, um trabalho de levar o conhecimento da população capixaba, que eu estava de volta, que eu voltaria para um outro projeto, e nesse meio do caminho eu fui recontratado pela TV Vitória, pela Rede Record, para voltar a apresentar o programa que eu apresentava antes de sair daqui do estado. Então, basicamente foi essa mudança repentina que a gente teve. Eu fui para Minas fazer um trabalho na Bandeirantes, mas eu não deixava o Espírito Santo de lado. Todo final de semana eu vinha para o estado, acompanhava os problemas que nós tínhamos aqui e chegamos num consenso que seria importante o meu retorno para poder contribuir de alguma forma com a política do estado e com o desenvolvimento do município e também do estado. Agora, Amaro, como que é essa relação sua? Como que você entende essa relação do Amaro apresentador, do Amaro político? Como que está sendo essa adaptação? Assim, você acha que já conseguiu a ficha, em expressão bem popular, a ficha caiu, assim, Olha, como essa mudança? São duas coisas distintas, mas são duas atuações que se complementam. Eu, como apresentador, eu consegui ajudar as pessoas coletivamente ou individualmente, e como deputado estadual, eu consigo também da mesma maneira, com um pouco mais de representatividade e com um certo poder. Você sabe muito bem que você milita na área da política. Eu, como apresentador, eu não tinha acesso a autoridades e a figuras centrais da Grande Vitória, do interior e do nosso estado, e até mesmo do Brasil. Eu tinha pelo carinho ou pela audiência que a gente dava em televisão,
como que chegava a figura do Amaro até essas autoridades. Como deputado, não. Eu consigo marcar audiências, eu consigo apresentar leis, indicações, eu consigo ir até os locais, eu consigo debater com figuras preponderantes da política do nosso Estado para que a gente possa melhorar na área da segurança, da saúde e educação em vários pontos. Então, o apresentador Amaro Neto é aquele que se porta muito bem diante das câmeras, brinca, traz alegria, comenta, critica. O deputado é aquela pessoa que também critica, mas é a que pensa de forma coletiva como que a gente pode melhorar o Estado, como que a gente pode trazer coisas novas aqui para o Espírito Santo. Uma das minhas bandeiras, desde a época que eu não militava em política, é a gente tentar fazer do Estado um Estado um pouco mais voltado para o turismo. A gente fala demais que o Espírito Santo tem vocação política, mas a gente não tira isso do papel, a gente fica muito no discurso. E na Assembleia eu encontrei até uma pessoa, a Luzia Toledo, que fala muito isso, que a gente precisa, Vitória, ou até os municípios da Grande Vitória, a gente precisa parar com isso de ficar de costas para a Baía de Vitória e de costas para o mar. A gente tem que virar Vitória, Guarapari, Vila Velha para o mar. A gente fica muito distante do mar. Então, é essa forma que eu consigo contribuir, debatendo, conversando e tentando com os atores políticos do nosso Estado melhorar de alguma forma o Espírito Santo. Deputado, o senhor falando sobre a sua atuação no segmento do turismo, o senhor hoje preside a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Hoje o turismo do Espírito Santo está muito ainda, muito tímido, né? Infelizmente ainda. A gente tem alguns pontos muito expressivos, como Pedra Azul, lá em Domingos Martins, como o Convento da Penha, aqui em Vila Velha, enfim, belas praias que nós temos no nosso estado, mas ainda muito pouco trabalhadas, muito pouco, eu digo que é uma pedra ainda que está muito pouco lapidada, né? O turismo do estado. Nas nossas conversas na Comissão de Turismo, a gente chegou num denominador comum de que o turismo tem que partir do município. As ações turísticas têm que partir do município. É claro que o Estado tem que abraçar realmente algumas vocações turísticas. A nossa vocação de veraneio, a nossa vocação para montanhas, a vocação para o turismo religioso, mas eu creio que nós precisamos em Vitória, Vila Velha, até mesmo em Cariacica, outros municípios que não têm tanta representatividade no turismo e não tem o que talvez se mostrar ou atrair, a gente pode fazer e desenvolver instrumentos para que isso aconteça. Por que eu digo isso? Belo Horizonte, você não tem muito atrativo turístico. Belo Horizonte tem muito a cara de Vitória do turismo de negócios. No entanto, eles têm a região da Pampulha, eles têm o trabalho que é desenvolvido na região de montanhas de Minas Gerais, o turismo do esporte de aventura. Eles tentam, com estas ferramentas, deixar o turista que durante a semana vai visitar Belo Horizonte para fechar negócios, ele fique o final de semana para curtir BH e a região metropolitana. A gente vai além, a gente tem paisagens e coisas maravilhosas aqui no estado. E eu sinto que Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, além da Serra, tem uma vocação turística não só da questão de praia. Você tem monumentos históricos, você tem um trabalho que pode ser desenvolvido aqui na capital, em Vitória, do turismo na região do centro de Vitória. Gostei muito do que foi feito agora com o Carnaval de Vitória, para o Carnaval de rua no centro histórico, algo que Belo Horizonte faz muito bem. O Belo Horizontino hoje, muitos viajam, mas muitos ficam na região metropolitana e, para você ter uma ideia, o Carnaval de BH já concentra nas ruas de Belo Horizonte cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas que, em vez de estar viajando ou indo para as cidades históricas, eles ficam em Belo Horizonte, sendo que a região metropolitana de BH tem 6 milhões de habitantes. Então já vem gente para curtir o carnaval de rua, o carnaval do centro histórico de Belo Horizonte. Então existem muitas ações que podem ser feitas aqui no estado. Turismo náutico, quando eu falei da questão de que a deputada diz, Luzia Toledo, que nós temos que virar a Vitória para o mar, nós temos o turismo náutico aqui, e numa das reuniões que nós tivemos, eu fiquei assim impressionado, porque um dos palestrantes falou que se a gente fizer aqui uma marina em Vitória, ele consegue atrair 5.000 turistas estrangeiros. 5.000 pessoas de fora do país
para gastar, para poder conhecer e voltar outras vezes aqui no Estado. Então, eu acho que ações podem ser desenvolvidas com prefeituras, com o governo do Estado, para a gente potencializar as atrações turísticas do nosso Estado e criar outras atrações. A gente também tem a condição de criar outras atrações. No entanto, a gente precisa focar em 2, 3, 4 ações para que pudesse não só as prefeituras envolvidas, mas o governo do Estado abraçar essa causa, como você falou. Nós temos a questão de Pedra Azul. Eu acho que em um determinado momento o governo do Estado, junto com a Prefeitura de Domingos Martins e até mesmo a Prefeitura de Vitória, deveria abraçar, porque todo mundo chega por Vitória, ou pela rodoviária ou pelo aeroporto. Deputado, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente continua conversando, né? E eu tenho certeza que tem muitos assuntos ainda para a gente falar sobre a política do Estado, a política nacional. A gente volta já já com o deputado Amaro Neto aqui no programa Jogo Limpo. De volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o deputado estadual, o jornalista apresentador Amaro Neto. Deputado, no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre essa sua mudança de profissão, na verdade uma nova profissão, né? Porque além de jornalista também atuação na vida política. Queria que eu falasse um pouco agora sobre como está a sua atuação dentro do plenário da Assembleia. Como deputado estadual, a gente sabe que cabe ao deputado fiscalizar o executivo, mas também propor novas leis. Como que está hoje a sua atuação dentro do plenário? O que você destaca hoje do trabalho do deputado Amaro Neto na Assembleia Legislativa, além do turismo que o senhor já comentou? Olha, no início dessa legislatura, eu peguei pesado na questão da segurança pública, porque no choque de gestão do governador Paulo Artung, no retorno dele, ele precisou fazer alguns cortes. Na visão da atual administração, tinha muita coisa que estava sendo feita de forma errada na administração anterior, e também com a crise financeira eles enxugaram um pouco a máquina. Numa dessas ações tivemos um corte drástico na segurança pública. E isso me chamou muita atenção, porque o balanço geral na qual eu apresento mostra muitos problemas que nós temos na área de segurança pública. Fiz algumas críticas, reclamei bastante, e acho que algumas dessas críticas surtiram efeito porque o governo do Estado desacelerou nessa questão de cortar na segurança pública. Esse foi no primeiro momento. O trabalho legislativo não é apenas a questão lá do plenário. A gente tem a questão de propor leis, indicações. Tivemos também uma atuação na educação, na Escola Viva. Tivemos outros colegas, como o caso do Sérgio Majestic, que bateram muito na questão da Escola Viva. Eu, num primeiro momento, acho que a Escola Viva ela poderia ter sido mais debatida. Eu acho que o governo do Estado poderia utilizar esse ano de 2015 para debater esse novo modelo, que foi apresentado na campanha, mas de forma abstrata, e depois, em seguida, para o ano de 2016, para o final do ano a gente aprovar e 2016 tocar o projeto. Mas já que foi aprovado, eu votei contra o projeto Escola Viva, a gente tem que caminhar junto com a sociedade. Então, a partir desse momento, eu fiz uma indicação ao Haroldo Correia Rocha, o secretário, para que a gente pudesse utilizar até as dependências do Kleber Andrade, para que a gente pudesse ter no estádio lá em Cariacica, a Escola Viva de Cariacica. Estamos atentos a outras questões da nossa sociedade. Na área da segurança pública, eu tentei colocar um projeto, coloquei, mas ele não deve avançar por causa da questão que eu estou legislando em telecomunicações, foi a instalação de bloqueadores de celular nos presídios. Tivemos um complicador que as operadoras de celular conseguiram, através de liminar, para que bloqueasse, para que parasse algumas dessas leis que estavam sendo debatidas em outros estados. Mas mesmo assim, mesmo com a lei não indo à frente na Assembleia, eu propus, junto com as operadoras de celular, um diálogo um pouco maior com a Secretaria de Justiça para que a gente pudesse ter um pouco mais de segurança nesses presídios, que celulares não entrem nesses presídios. Propus outras leis também na questão de turismo, de esporte e resoluções até mesmo na Assembleia. O nosso trabalho para 6 meses de legislatura, eu acho que foi importante. Nós estamos sempre pontuando. Nesses últimos dias fizemos também alguns pronunciamentos quanto à atuação da polícia em
alguns casos que acontecem no Estado, parabenizando o trabalho da Polícia Civil e Militar do nosso Estado, que tem elucidado alguns casos que são pertinentes, de mortes, de assassinatos e também de quadrilhas que estão atuando no nosso Estado. E tenho a intenção de agora voltar o trabalho na questão de gestão pública. Eu estou estudando, fazendo MBA em gestão pública com gerência de cidades e tenho aprendido que a Assembleia Legislativa tem um papel preponderante para o Estado e para os municípios. Agora, o trabalho de um vereador, o trabalho de um prefeito é infinitamente maior para a sociedade. Você conhece o trabalho do Legislativo, não só no trabalho municipal como estadual, e você sabe que o municipal, ele trabalha muito na vida de cada uma daquelas pessoas. E acaba o deputado estadual ficando preso a muita coisa que é da esfera federal, municipal, e a gente tem uma atuação, às vezes, até tímida, porque muita coisa que a gente apresenta é de competência municipal ou estadual. Na época em que o food truck estava virando mania, já tinha virado mania em São Paulo e veio para o Espírito Santo, tentamos aprovar algumas leis até para incentivar quem quer investir nessa área. Não conseguimos, porque isso compete ao município. Então, existem muitos temas que o deputado estadual fica preso e a atuação política acaba sendo maior do que a atuação legislativa desses parlamentares. Tá certo, deputado. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência a gente continua conversando no programa Jogo Limpo de hoje com o deputado Amaro Neto. A gente volta já já. E nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, neste terceiro e último bloco, com o deputado estadual Amaro Neto, que nós já falamos que é jornalista, apresentador, é muito conhecido, muito querido pelo povo do Espírito Santo. Bondade sua. Não, é verdade, o povo do Espírito Santo conhece e gosta muito do trabalho dele como jornalista, mas também agora na vida política, né? Como nós estamos falando dessa atuação política de Amaro Neto. Deputado, o Espírito Santo vive hoje uma crise econômica, que não somente o Espírito Santo, o Brasil inteiro, na verdade, uma crise até mundial, porque outros países também passam por momentos difíceis na economia. Como que o senhor enxerga hoje essa nova modelação do Espírito Santo diante dos ajustes, né, fiscais, dos ajustes econômicos que o governador tem feito? Como o senhor está enxergando esse novo momento que o Estado está vivendo? Olha, um momento como esse de crise nacional e também até mesmo aqui no Estado, você precisa ter criatividade. Não só criatividade, como também conter gastos. Eu gostei muito do que foi feito em duas administrações aqui do nosso estado. O que o Aldifas Barcelos fez na Serra e o que o Marcelo Coelho fez em Aracruz. São dois prefeitos que, no início da administração, eles seguraram, prevendo, quem sabe, uma recessão, seguraram demais investimentos, conteram gastos, coisa que o Paulo Artung tem feito agora como governador do estado. E acho que o Casagrande, se tivesse sido reeleito, deveria fazer o mesmo. Para que você pudesse, nos anos seguintes da sua administração, apresentar resultados. Eu fui em Aracruz, num evento do Marcelo Coelho, e fiquei impressionado, porque nos primeiros 2 anos de administração, ele foi até bem criticado em Aracruz, mas ele estava fazendo o trabalho correto, guardando dinheiro para um momento de crise como esse. Ele apresentou um pacote de obras no valor de 50 milhões de reais. Talvez para Estado ou para a União seja um número irrisório, mas para a população de Aracruz, que não viu tanto investimento, foi sensacional. A mesma coisa com Aldifas. Nós fomos num trabalho de planejamento estratégico que ele mostrou, apresentou, um trabalho sensacional, buscando potencialidades na Serra para que possa, nesta reta final de administração, ele possa desenvolver ainda mais o município, porque o município cresceu de uma forma incrível e precisava de algumas ações pontuais. E neste momento de crise, nada melhor do que você ter uma excelente equipe, porque eu acho que o administrador, ele tem que ser o líder realmente. Ele precisa administrar com bom senso, mas ele precisa também ter uma equipe por trás que possa dar a condição dele poder fazer esse trabalho. Volto a dizer dessa questão minha de estar estudando, fazendo essa MBA.
você começa a abrir o leque, como quando eu era apenas radialista e quis fazer jornalismo e abri o leque quando eu estava na academia. O mesmo acontece agora, você estudando administração pública. Você vê que você precisa conter gastos, investir com tranquilidade e criar oportunidades. O governo federal agiu nos últimos anos de forma inconsequente e hoje está pagando. Eu vou dizer para você que a gente vê isso nas ruas, você vê que lojas fechando, muitas pessoas tendo que investir em outras áreas, outros que estavam investindo bastante não estão mais investindo. Os veículos de comunicação também, eles tendo que investir muito pouco, não investir como estavam investindo. No grupo na qual eu trabalho, tivemos demissões, tivemos que rearranjar todo o trabalho que é feito nesse grupo, mas eu estou otimista que nos próximos anos, com trabalho bem desenvolvido no governo do Estado, ou quem sabe o governo federal acertando na questão econômica, a gente pode ter um 2016, um 2017 ainda melhor. Já passamos por momentos difíceis no nosso país e até mesmo no Estado, e superamos, mas a gente precisa também buscar oportunidades. E por isso que eu falo e volto o tema que nós falamos anteriormente, a questão do turismo. É uma oportunidade incrível que nós temos que ter, nós temos que pensar. Eu noto isso porque o povo capixaba antes ia para os Estados Unidos e para a Europa, com $1 quase R$4, eles estão viajando pelo Brasil. Muita gente pegando roteiros que eram até caros, hoje já estão baratos. Então, eu acho que a indústria sem chaminé, que é o turismo, pode ser um diferencial também para esse momento de crise. Se você puder investir aqui mesmo para que o capixaba conheça melhor o Estado e a população do Brasil conheça melhor o Espírito Santo. O turismo como uma forma de combater a crise, né? Como trabalhar o processo contrário à crise, né? Uma forma de você enfrentar esse momento. Porque quem não vai para os Estados Unidos hoje, quem não vai para a Europa, ele pode muito bem conhecer realmente alguns estados que têm potencialidade. Uma das potencialidades é o Espírito Santo. É claro que a gente precisa, e a gente está acostumado no Estado, a ver grandes obras de grande magnitude, mas com o turismo você pode fazer um trabalho social, você pode gerar emprego e renda. Tivemos também uma reunião com o pessoal de Domingos Martins, eu fiquei impressionado, que Domingos Martins tem 30 e poucos mil habitantes e tem 7 mil pessoas de Domingos Martins que vivem do turismo. Então é impressionante como que você consegue, e é um turismo que ele ainda é muito pequeno, né? Ele não foi abraçado como nós falamos. Se ele for abraçado pelo governo do Estado e por outras prefeituras parceiras, você pode ampliar o leque de opções, até mesmo de emprego e renda. Agora, deputado, voltando um pouco para essa questão da crise, né, novamente, como nós estávamos falando no início, o governo federal tem passado por um momento de crise institucional, crise política, crise econômica, ou seja, o cenário é muito complicado, muito difícil, tanto para a presidente Dilma como para todos os segmentos da política. O senhor acha que realmente a gestão do PT esses mais de 10 anos que estão no poder, foi de fato um fracasso? Foi um fracasso total? O início do governo Lula, não. Eu acredito que o início do governo Lula foi um início que ele teve que tatear, ele teve que buscar, ele vinha com Fome Zero e depois encontrou a grande saída, que seria o Bolsa Família. Acho que precisa de muito aperfeiçoar alguns projetos do governo federal. Outros, realmente era para maquiar, realmente. Você não poderia anunciar PAC em cima de PAC, sendo que no primeiro PAC obras não foram concluídas. Então, o Minha Casa Minha Vida também não foi a contento. No primeiro momento do governo Lula, acho que nos primeiros 4 anos, sim, teve acerto. Depois houve um desarranjo. Eu acho que se perpetuar no poder é muito ruim. Por isso que também foi a minha vontade de entrar na política e trazer gente nova para a política. Eu acho que a política, não só municipal, estadual e federal, a gente precisa de sangue novo, pessoas com novas cabeças, mas é claro, utilizando os grandes nomes da política, pessoas experientes na política que têm honestidade, um passado limpo, para contribuir no crescimento estadual e nacional.
Deputado, quero te agradecer muito por essa conversa. Eu acho que o nosso programa hoje contribuiu muito com esse debate, porque a gente falou um pouco sobre política do Estado, política federal, né, e essa sua relação, como que o senhor tem contribuído para enfrentar esse momento difícil. Quero te agradecer muito por essa conversa. Obrigado pelo convite e estamos abertos para conversar um pouco mais, falar não só da nossa atuação, mas falar também da política do cenário municipal, estadual e também nacional. Deputado, muito obrigado. Um abraço. Obrigado a você. Um abraço. E essa foi a entrevista com o deputado estadual Amaro Neto, que também é jornalista e apresentador de televisão. Nos falou um pouco sobre essa mudança de atividade na vida dele e como ele está trabalhando lá na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, com transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Agora, se você não conseguir nos assistir na quarta-feira, às 7h30 da noite, nós temos ainda 2 reprises, todos os dias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Até o nosso próximo programa. Tchau!